Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai, dependendo do horário que você esteja vendo, a gente vai ver agora um pouco sobre as ideias de derivada. Vamos começar pelo conceito inicial de derivada, que é derivada, definição. Bem, eu vou falar inicialmente da definição, mas o que é que significa a derivada? Derivada, que seria dx, dy, dx, isso aqui é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Note que isso daqui pode dar uma indeterminação, porque quando h é zero, f de zero, essa parte aqui, o numerador vai dar zero e o denominador daria zero também. Mas fica zero sobre zero. Então, o que é que isso indica intuitivamente? Se você pega uma função aqui do tipo y igual a f de x, vai estar no plano cartesiano, aqui é o y, aqui é o x. Você vai ter um gráfico para ela. E notem que você vai ter as variações, porque você tem que inicialmente fazer aqui um zoom out. Vendo que esse pedacinho aqui está um zoom. Então vamos fazer aqui um zoom. Esse pedacinho virou esse. Então aqui você vai ter essa variação aqui em x e uma variação em y. Uma variação em y chama-se delta y, a variação em x chama-se delta x. Nesse caso, se eu tomar aqui como ponto de partida aqui o x e aqui o x mais h, eu vou ter a seguinte expressão: delta x é igual a, eu posso fazer aqui, né, x mais h menos x, que é exatamente o h. Então delta x é o próprio h. E o delta y, ele é quem? Essa altura aqui é o f de x mais h menos o f de x, que é essa altura aqui. Esse ponto aqui é o ponto x, f de x. Então, essa altura. Claro, essa reta aqui vai ter ângulo, vai ter tangente desse ângulo aqui, alfa, é igual a, coloca θ aqui, vou usar outra letra grega. Tangente de θ é igual a delta y sobre delta x. Isso chama-se quociente de Newton. E é em referência, claro, a Isaac Newton, que criou o cálculo. Bem, nessa perspectiva, o que é que a gente pode observar? O quociente de Newton, e você fazendo o limite, dy, por isso que tem o dx, é o limite de delta y sobre delta x. Como delta x é o próprio h, eu posso escrever assim: quando delta x tende a zero, ou h tende a zero, mas o delta x é igual ao próprio h. Então, nessa perspectiva, a gente pode observar umas ideias intuitivas. Então, essa reta aqui, que é uma reta secante, essa hipotenusa aqui, que você vai ter um triângulo retângulo, tem cateto adjacente igual a delta x, cateto oposto igual a delta y, e você vai ter a hipotenusa, né, que é justamente essa segmento de reta. Note que essa reta, à medida que esse delta x vai diminuindo, essa reta vai se aproximando cada vez mais da curva. Essa reta chama-se reta secante, que você pega uma curva aqui, você liga dois pontos aqui nessa curva. Essa reta secante. Você pega essa mesma curva, nessa mesma perspectiva, e você faz o seguinte: você pega mais diferente, mas enfim, um ponto aqui. Então você vai pegar uma reta tangente, a reta que toca apenas nesse ponto. Olha que localmente essa curva pode voltar a tocar essa reta. Uma reta tangente. Essa reta é a reta que melhor aproxima a curva. Então, nessa perspectiva, temos essas duas diferenças básicas: reta secante e reta tangente. A reta tangente, ela vai ter um coeficiente θ, inclinação,
chamar de alfa nesse caso. E o alfa, ele é justamente dy dx, nesse ponto. Já o θ, ele é delta x, delta é a inclinação dessa curva aqui, essa reta secante. Ele é exatamente o ângulo θ que ele faz. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Esse ângulo aqui, tá, que ele faz com a horizontal. Esse aqui é o ângulo θ. Bem, então especificamente o delta, ele é delta y sobre delta x, que você pega aqui e faz um delta y, você tem um delta x. Existem várias secantes, porém tangente só existe uma. Quando existir, pode ser que não exista, que é o caso quando o limite não existe. Mas a secante para cada delta x que você escolher, por pequeno ou maior que seja, você vai ter uma reta secante eventualmente distinta. Mas, porque você vai mudar o delta y, vai mudar o delta x e eventualmente pode mudar também o delta y. Tem casos que não muda o delta y, que aí nesse caso a derivada seria constante. Então, nessa perspectiva, esse é o conceito intuitivo de derivada. Na prática, é cálculos de derivadas. Como que a gente calcula? De derivadas. Então, para cálculos de derivadas, a gente vai pegar, por exemplo, y igual a x2. Como a gente calcular o dy? Calcular dy dx. Não tem outra, é o coeficiente de Newton. Isso aqui é o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Isso daqui dá igual a quem? Bem, dá o limite de h tendendo a zero de x, h seria x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, dividido por h. Bem, nessa perspectiva, isso aqui é igual ao limite de h tendendo a zero, não esquecer o limite. Bem, aqui desenvolve um produto notável, x ao quadrado mais 2xh, ou hx é comutativo, né? Mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Vejam a mágica acontecendo, esse corta com esse. Limite de h tendendo a zero de 2xh menos h2 mais h2 dividido por h. Cancela aqui os h's respectivos. Isso aqui é h tendendo a zero. Nota que você tem que dividir todo a parte de cima, né? Chamado de numerador. Então, divide xh por h, só sobra 2x h2 por h, fica só o h. Note que isso aqui, o limite de 2x quando h tende a zero, qual é a tendência de 2 mais alguma coisa que tende a zero? Então, isso aqui é 2x. Só substituir h igual a zero. Então, concluindo, você vai ter que dy, quando y igual, só um momento, então voltando aqui, então a gente estava concluindo que y igual a x2 implica que, quando y for igual a x2, implica que dy dx é igual a 2x. Bem, nessa perspectiva vai ter várias formas de cálculos de polinômio, né, que é a regra do polinômio, que é a derivada de x elevado a n, você baixa o expoente, fica a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Enfim, como tem mais à frente faremos mais cálculos de derivada, mais propriedade, derivada da soma, soma das derivadas, mas a ideia básica é essa. Então, existem várias perspectivas de calcular a derivada. Essa polinomial foi uma das mais iniciais. Tem as propriedades, derivadas das somas, derivada do produto, derivada do quociente, regra da cadeia. Então, todas essas regras de derivação são feitas passo a passo, uma por uma, para não acumular tanto, pois requerem certas técnicas. O computador faz isso facilmente, mas a ideia de entender o que é uma derivada está tudo contido aqui nessa perspectiva. Então, pessoal,
Até a próxima. Não se esqueçam aí de dar o like, comentar alguma coisa que vocês prefiram. E conteúdo. E vemos na próxima interação aí de aulas. Então, dê um like, deixe um comentário, uma ideia que vocês preferem ver, qual é a dúvida e qual a maior dificuldade em derivada. O conceito de derivada ele é simples, fundamenta o cálculo diferencial 1, que o cálculo diferencial tem a integral, né? Eu falo que a derivada é desmontar um relógio e a integral é montá-lo de volta. Normalmente é difícil montar um relógio. Às vezes você tem a questão de, dado um relógio, você desmonta ele, é fácil, com um certo cuidado, mas montá-lo de volta ao mesmo relógio que você desmontou já seria difícil. Imagine uma pessoa só jogar lhe fornecer algumas peças de relógio e dizer monte um relógio. Mesmo sabendo que aquilo é de um relógio montável, né, que quando o professor entrega, quando há um problema, você montaria. Outra perspectiva ainda é você pegar aquelas peças, achar em algum lugar, por alguma intuição você ter que as peças de um relógio e saber só que as peças de um relógio, mas que não sabe se estão completas, se estão todas ali, se estão faltando, se estão sobrando, e se você conseguiria montar um relógio mesmo sem ter ideia de como será esse relógio, porque você nunca o viu. Seria mais difícil. Aí tem claro que é o mais difícil ainda, que é fabricar o relógio, inventar um relógio, que aí é o nosso amigo Santos Dumont, dos relojoeiros suíços e outras propriedades, né? Então a derivada está muito associada, e faz muita associação com relógios, e tem essa perspectiva de associação a derivadas. Então, pessoal, até a próxima aí. Então fica nesse ponto, estudarmos a derivada, e fica também essa questão de estudarmos as derivações principais para depois sabermos desmontar vários relógios várias vezes para entender como montar de volta na integral, como construir relógios, como fabricar, como inovar com relógios, como utilizá-los. A utilização talvez seja mais prática, é só pegar aqui e olhar um relógio de ponteiro, né, que é o mais complicado, mas claro, isso pode ser aplicado até outros eletrônicos ou gadgets, né, aplicativos que a gente utiliza. E nessa perspectiva, a derivada ela pode ser muito importante de duas maneiras. Uma das suas aplicações práticas na física e outra de você treinar o seu raciocínio, as suas ideias de uma maneira estruturada. Isso vai aparecer em diversos conteúdos, em diversas perspectivas, e a gente vai colocando aqui alguns assuntos, algumas temáticas, e podem colocar aí as que vocês tiverem mais dificuldade ou dúvidas, e a gente pode estruturar mais esse curso de cálculo mais para frente. Depois eu vou colocar também um fato histórico sobre o Newton e Leibniz, que foi a construção desses conceitos historicamente. Então, pessoal, até a próxima e não esqueçam o like e o comentário.